Prezados irmãos e irmãs, prezados inscritos, inscritas aqui no nosso canal, mensagemdaultimahora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja falando ao seu coração através dos hinos, orações, porções da palavra de Deus que nós postamos aqui. Nosso objetivo de manter este canal com os conteúdos que nós postamos aqui é contribuir para que a fé de todos aqueles que têm contato com esse canal receba contribuição para a elevação do seu nível. Então, nosso objetivo aqui, se você tem percebido que acessar esse canal, ter contato com os conteúdos tem ajudado a sua fé, ajudado você a afirmar sua fé em Deus através da sua palavra, então nosso objetivo está sendo cumprido. E se o nosso objetivo está sendo cumprido com você, você pode nos ajudar a ajudar outras pessoas a terem esta mesma ajuda, divulgando o nosso canal, compartilhando os nossos conteúdos, de forma que outras pessoas venham a ter acesso ao mesmo conteúdo e à mesma ajuda. Esse é o nosso único objetivo. Não estamos aqui procurando construir uma nova organização, um novo grupo, atrapalhar a fé das pessoas para que elas deixem de crer naquilo que vinham crendo, não é? Se estavam crendo de forma correta. Agora, aqueles que não estão crendo, não estão com a sua fé firmada em Deus através da sua palavra, aí sim, nosso objetivo é ajudar para que a pessoa tenha os olhos abertos e deixe de acreditar, deixe de crer em muitas das coisas que às vezes até ouvem onde estão, que por estar afiliado a algo, a uma organização, seguindo um determinado líder, isso deve lhes dar segurança de fé para o arrebatamento, para ir, não é? Na segunda vinda de Cristo, porque isso é uma grande mentira. Firmar a fé em estar afiliado a um grupo, fazer parte de um grupo, porque eu faço parte desse grupo, então eu estou seguro que eu estou no que é verdadeiro. Isso é mentira, isso é engano. É engano, o maior engano dos últimos dias é esse. É as pessoas acreditarem que por estarem fazendo parte de uma organização, de uma denominação, ou mesmo que não tenha classificação de denominação, diga-se de que é um grupo independente, que não tem ligação com nenhuma denominação, mas se está organizado, vai defender que tem que estar afiliado àquilo para ter fé de arrebatamento, para ter segurança de arrebatamento, para ir quando Jesus vier na sua segunda vinda. Então isso é mentira, isso é engano. A única certeza que nós podemos ter de que estamos certos com Deus é se a nossa vida está alinhada com a palavra. É se nós estamos ouvindo a voz de Deus para os nossos dias, a voz de Deus que nos prepara para o arrebatamento, que nos ajuda-nos a ter fé de arrebatamento. Do contrário, podemos estar afiliados a qualquer igreja, podemos estar até mesmo afiliado à igreja que o profeta iniciou, que o mensageiro de Deus para esta era iniciou. Não é a igreja dele, mas nós poderíamos dizer, mas porque eu sou membro da igreja, membro do tabernáculo que ele iniciou, então eu estou seguro com a minha fé. Eu estou seguro, mesmo que eu não possa ir lá, eu acompanho a programação online, as transmissões, então como eu sou membro de lá, então eu posso ficar tranquilo que eu vou no arrebatamento. Você está enganado, você está enganada, porque ele próprio nos diz que o que nós precisamos fazer é crer na mensagem que Deus enviou através dele, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e colocar em prática. Não basta sermos ouvintes da mensagem,
Nós precisamos ser praticantes da mensagem. Nós precisamos que o Espírito Santo entre em nós e nos ajude a sermos cristãos, não membros de igreja. Membro de igreja vai ficar aí. Vai se dar o arrebatamento, vai ficar cheio de membros de igreja, congregando em igrejas, vai ficar um monte de pastor pregando, do mesmo jeito que vem acontecendo hoje. E o rapto já vai ter se dado. Isso é muito sério, irmãos e irmãs. Nós não podemos ser virgens nécias, achando que está tudo bem. As virgens prudentes não achavam que estava tudo bem, não. Elas estavam buscando tanto o Espírito Santo, tanto que elas tinham sobrando. Agora, confiar em igreja, confiar em pastor, confiar em ministério, porque eu sou membro desse ministério, então eu estou seguro, porque é um ministério levantado por Deus, é um homem que está à frente desse ministério, que tem um dom, uma vocação. Dons e vocação são dados sem arrependimento. A Bíblia diz isso. Dons e vocações são dados sem arrependimento. Pode ser um inconverso, um incrédulo que está pregando com outros objetivos e arrebanhando pessoas, enchendo a igreja de pessoas, mas ele próprio não crê naquilo que ele está pregando, ou não coloca em prática aquilo que ele está pregando. Então ele é um inconverso, mas está usando o dom, a vocação que Deus deu, com outros objetivos, financeiros ou qualquer outro interesse, mas é um inconverso. Então por isso que nós temos frequentemente trazendo aqui o maior perigo dos últimos dias. Não seja enganado, não seja enganada. O caminho para ter fé de rapto é o Espírito Santo. E a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias abre os nossos olhos para isso. São poucos que estão vendo. Menos ainda vão permanecer com essa visão, porque muitos veem e não têm fé para permanecer. Menos ainda vão permanecer com essa visão de que é o Espírito Santo que vai nos tirar daqui. Não é o fato de estarmos ligados a um determinado ministério ou ter um determinado pastor, um líder que nos arrebanha como ovelhas e porque estamos ouvindo aquelas mensagens que ele prega, então estamos seguros de ir no rapto. Não é isso. O que nos assegura o arrebatamento é quanto de Espírito Santo nós temos. E o mensageiro que Deus nos enviou para esta era é que nos ensina isso. Quem conhece de verdade o que o mensageiro pregou sabe disso. E quem examina as Escrituras como Jesus disse, sabe disso. Pode até não seguir, mas sabe. Então que Deus nos ajude. Que Deus ajude a mim, a você e todos aqueles que de fato, que verdadeiramente querem herdar a vida eterna, ter esse tipo de posicionamento. Não firmar-se em nada mais que não seja Deus através da sua palavra. Congregam, tem pastor, congrega entre irmãos de fé igualmente preciosa, mas a fé é individual com Deus. A sua fé é baseada na sua experiência pessoal com Deus. E como virgem prudente, busca encher-se cada vez mais do Espírito Santo até que sobre Espírito Santo. Se você é espiritual, você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não sabe, continua ouvindo, continua você orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero mais disso, eu quero ter essa compreensão de crer no Espírito Santo e buscar o Espírito Santo para a minha vida. Eu não quero ser um crente, eu quero ser um cristão. Eu não quero ser um membro de igreja, eu quero ser um cristão, uma cristã. Busque isso, peça com fé, Deus vai te dar esse tipo de fé. E hoje nós trazemos aqui nesta linha de pensamento, São Mateus capítulo o 24 e o versículo 24. Preste atenção. Porque surgirão falsos cristos, falsos ungidos, e falsos profetas, falsos pregadores, pregadores inconversos,
pregando com interesses e tantos outros, às vezes até espúrios, desonestos, mas são pregadores. E arrebanham pessoas baseadas em sua oratória, usando o seu dom, usando a vocação que Deus deu para a honra dele. Aqueles pregadores usam para a sua própria honra, para o seu próprio benefício, para o benefício do seu, entre aspas, ministério. Chegam a dizer ministério de Deus, mas na verdade Deus nunca esteve naquilo. É ministério dele. Deus deu aquele ministério, mas ele transformou para ele. Tomou posse de um ministério que não era dele. E aí ele diz que é ministério de Deus, mas na verdade ele está distorcendo tudo. E as pessoas, por não examinarem as Escrituras, por não procurarem conhecer a fundo as Escrituras, aceitam e vão seguindo essas coisas vãs, incrédulas, inconversas, misturadas, farinha, ou melhor, comida misturada com veneno, como aconteceu com os filhos de profeta. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe, quando estava ali com Eliseu. Mas Eliseu, sendo um profeta, sendo a boca de Deus, mandou que eles colocassem farinha, que na Bíblia é paralelo, né? É um tipo de palavra de Deus, e foi acrescentando farinha até que o veneno foi perdendo a sua força. Isso é um quadro muito lindo, não é? Se você está ouvindo algum veneno que tem atrapalhado a sua fé, sabe o que você deve fazer com esse veneno? Não adianta brigar contra o veneno, não. Você tem que pôr mais farinha nisso que você está ouvindo, porque está faltando farinha, está faltando palavra. Vai acrescentando palavra de Deus no veneno, que o veneno vai perdendo a força. Percebe? E aí você vai conseguindo ter um alimento puro que de fato alimenta. E o alimento venenoso vai perdendo a força. Porque a nossa luta não é contra homens, contra a carne, contra a sangue, mas é contra as potestades, é contra espíritos sedutores, usando homens, usando falsos cristos, falsos ungidos, usando falsos profetas, falsos pregadores. Mas o problema não está com o pregador. O problema está com o espírito que está dentro do pregador, que o escraviza e faz dele um servo de Satanás. Pregador, ungido, mas ungido por espíritos errados. E levam pessoas a acreditar que estão ungidos com o Espírito de Deus. Isso é profundo. Poderíamos trazer uma série de outras escrituras aqui que provam isso. Mas se você é um cristão, uma cristã, e está buscando a verdade, você está crendo que há uma saída para isso tudo. E a saída é dobrar o seu joelho e pedir: Espírito Santo, me toma. Faz de mim uma virgem prudente. Encha-me a ponto de ter Espírito Santo sobrando. Eu quero. Busque, tome posse. É teu. Mas você tem que lutar para isso. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. São Mateus 24, 24. Aí, pregando o sermão, o maior dom na Bíblia, o mensageiro de Deus que trouxe essa mensagem, se você nunca ouviu falar a respeito dela, tem um link abaixo de todos os nossos vídeos que leva a uma série que chama Você Crê na Bíblia. E ali nós falamos a respeito dessa mensagem. Então, se você tem interesse em saber, acesse esse link e acesse os vídeos que compõem esta série. Você crê na Bíblia? E aí você vai saber de que mensagem que estamos falando. Por que Deus precisou mandar para nós nesses dias uma mensagem? E essa mensagem ela é composta por sermões. E um desses sermões é esse:
o maior dom na Bíblia. Ela foi transcrita em literaturas e então nós citamos em forma de parágrafos. E aqui no parágrafo 34, o mensageiro, durante a sua pregação, afirma assim: eu estava pensando enquanto me encontrava ali parado com um pequeno velho amigo, meu pregador batista. Estávamos tendo companheirismo ao redor de um pratinho de sorvete, certo dia em Henry Vai, Indiana, e falando sobre o programa agrícola aqui de Louisville, Kentucky. E o Clube H4 tinha inventado uma máquina, preste atenção, uma máquina que produzia um grão de milho tão perfeito quanto um que você pode cultivar no campo. Milho fabricado, industrializado, não era milho natural. E você poderia pegar um punhado de saco, do saco que cresceu no campo, um punhado do saco que a máquina produziu, misturá-los e você não conseguiria diferenciá-los mais. Se misturar o híbrido com o verdadeiro, não tem como identificar, não dá para saber qual que é um, qual que é o outro. Um faria o mesmo floco de milho que o outro faria, o mesmo pão de milho como o outro, quer dizer, os mesmos grandes sinais, maravilhas que nós acabamos de ler aqui em São Mateus 24, 24. Olha o perigo. Com a mesma quantidade de cálcio, umidade, com o coração no lugar certo no centro dele e a pele do lado de fora, olhando de fora sem nenhuma diferença. Idêntico ao verdadeiro. Idêntico. Por isso engana. Porque é idêntico ao verdadeiro. Então este orador continua a dizer: a única maneira que você seria capaz de diferenciá-los e enterrá-los é aquele que a máquina produziu do verdadeiro, é que esse que a máquina produziu vai apodrecer, quando você coloca ele na terra, ele vai apodrecer, se você plantar ele, e não existirá mais. Se você plantar ele, ele apodrece, porque ele não tem germe de vida nele, ele não reproduz. Não tem vida verdadeira dentro dele. Ele serve para fazer produtos. Faz lindos produtos como o verdadeiro faz. Né? Faz farinha, faz amidos e dele dá para tirar uma série de outras coisas, né? Produtos para os mais variados produtos. Dá para fazer um monte de coisa com o híbrido. Do mesmo jeito que se faz com o verdadeiro. Mas se você plantar ele, ele morre, porque ele não tem vida. Então veja, mas aquele que Deus gerou no campo tem um germe de vida nele e ele vive novamente. E agora ele aperta um pouquinho mais. E eu pensei, que história bonita. Há dois homens assentados no mesmo lugar na igreja, ambos diáconos ou pastores, ou o que forem, ou dois dos laicos, seja membro da igreja, que não tem cargo nenhum, não é pastor, não tem ministério nenhum, não importa. Tenha ministério ou não tenha ministério. Ambos indo à igreja, ambos ouvindo a mesma mensagem, mas um tem vida e o outro não tem vida. Vê? É preciso a mão de Deus fazer algo pelo homem. Se você é nascido de novo, tem o Espírito Santo em você, você tem que viver de novo. Não importa quão bom você seja, quão religioso você seja. Se aquele espírito de vida não está em você, você perecerá. Há somente uma vida eterna e Deus a tem. Por isso que muitos estão sendo enganados, porque não têm esse conhecimento.
que Deus tem nos enviado para os nossos dias através de uma mensagem. Por isso que muitos estão, inclusive, ouvindo pregações da mensagem, mas pregações da mensagem feitas por incrédulos, por inconversos, que não têm o espírito da mensagem, que não pregam com o mesmo objetivo pelo qual o mensageiro trouxe esta mensagem. Então precisamos estar atentos a isso. Não basta ficar ouvindo a mensagem. Precisa ouvir a mensagem com o espírito pelo qual a mensagem nos foi enviada. Que Deus nos ajude a ter esse tipo de visão. Que Deus nos ajude a ter a coragem suficiente, como Josué e Caleb teve, para encher-se do Espírito Santo, para ter a revelação, para não ser apenas um israelita, mas para ser um israelita cheio do Espírito Santo, como apenas os dois no meio de milhões foi. Que Deus abra os seus olhos e você possa ter esta compreensão, esse tipo de fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos orar. Coloque coloque diante de Deus a tua necessidade e creia, porque a vitória é tua, mas você tem que crer. E se você crer, você vai ver maravilhas na tua vida. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Senhor Jesus, meu maior desejo, Pai, nesta oração, é que o meu irmão, que a minha irmã, que está nos ouvindo agora, possa ter esta visão clara, esta visão objetiva do que é o engano para esses dias que nós estamos vivendo, e possa ele, possa ela libertar-se desse engano, que possa ouvir a voz de Deus clamando: sai dela, povo meu, sai desse engano, para de ser enganado por esses falsos ungidos, falsos profetas, falsos pregadores, inconversos, que têm pregado a palavra, mas que não creem na palavra que estão pregando e estão levando multidões para o abismo. Senhor, a minha oração é que cada eleito que está sendo enganado por esses falsos ungidos, falsos profetas, possam ser libertos e tenham seus olhos abertos para crer no Senhor através da tua palavra, e possam exercitar a fé de construir experiência pessoal com o Senhor e de encher-se com o Espírito Santo e crer em ti. Parar de ficar confiando em igreja, em pastor, isso não leva a lugar nenhum. Leva ao abismo. Mas aqueles que têm a fé firmada em ti e que estão como virgens prudentes, procurando se encher cada vez mais do Espírito Santo, como os discípulos fizeram, esses sim vão herdar a vida eterna. Então, meu desejo é que o meu irmão, que a minha irmã que acompanha este canal, e mesmo aqueles que não estão acompanhando, mas aqueles que são sinceros e que desejam verdadeiramente herdar a vida eterna, que eles possam ter esta luz. E Pai, a tua palavra é poderosíssima. Não há enfermidade que possa ficar diante de alguém que tenha fé no Senhor, que tenha fé no Senhor através da tua palavra e que exerça esta fé. Então, Pai, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã agora, e juntos nós repreendemos toda enfermidade, todo mal-estar, toda ansiedade, depressão, doença incurável, desemprego, não importa o nome da obra do mal, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, crendo, para a honra e para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui no nosso canal. Deus te abençoe e até breve.